Fala pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, ah, como é muito assunto, né, dividir em duas partes, agora eu continuo falando aqui da Iugoslávia. Então, da antiga Iugoslávia, né, a ex-Iugoslávia. Então, esses povos do sul, eles acabaram se organizando logo após a Primeira Guerra Mundial, porque esse território aqui era dominado pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano é um dos estados derrotados após a Primeira Guerra Mundial. Então você tem aqui a formação, né, de um país que é a junção dos povos do sul, a Iugoslávia, né? E esse país acaba se fragmentando a partir da década de 1990 em virtude de rivalidades étnicas, religiosas, né, de afloramento de nacionalismos e do fim do socialismo, né, uma vez que em 1991 acaba a União Soviética e aí os países que estavam sob a influência direta ou indireta da União Soviética, a maioria acaba mudando de modo de produção, né, começa a incorporar o capitalismo, né. Então, quem formou a Iugoslávia? Então, a gente tinha a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, Herzegovina, Voivodina, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia, né? Então, esses povos todos aqui formando a Iugoslávia, né? E aí, ela, a partir da década de 90, ela começa a se fragmentar, né? Bom, como é que explica, então, que esses povos, sendo muito diversos, tivessem ficado unidos, né, permaneceram unidos por tanto tempo? A gente tem a figura de um general chamado Tito, né, que exerceu um controle político, que defendia a igualdade entre as nacionalidades, etnias, fez um sistema de administração federativo, dando mais autonomia para as regiões com seus grupos étnicos, né? Então, ele foi era um homem muito respeitado, né? Porque ele acabou coordenando a resistência da Iugoslávia contra a ocupação nazista, né, contra o exército alemão. Então ele tinha respeito de todos esses povos. Enquanto vivo, esse respeito foi muito grande. E aí, quando ele morre, né, a referência da unidade também acaba morrendo, né? E aí você tem a queda do Muro de Berlim, e até que finalmente o nome Iugoslávia vai se encerrar em 2003, né? Esse mapa aqui mostra um pouco da distribuição étnica cultural, que vai resultar em alguns conflitos, né? Principalmente aqui na Bósnia, que a gente observa povos muçulmanos, né? A gente observa croatas e a gente observa sérvios aqui, tudo misturado nesse território da Bósnia, né? Bom, os primeiros países que vão proclamar a independência para se separar da Iugoslávia serão a Eslovênia e a Croácia, né? Inclusive hoje a Eslovênia faz parte da OTAN e da União Europeia, a Croácia faz parte da OTAN, né? Então isso é uma das reclamações do Vladimir Putin, né? É o avanço da aliança militar coordenada pelos Estados Unidos para o leste europeu, né? Que eu já falei no momento anterior. Então a gente tem a Eslovênia, a guerra, né, proclama a independência, a Croácia proclama a independência e assim é uma resistência maior, né? A Eslovênia do processo foi mais rápido, né? E por que tem um tempo maior aqui para a Croácia e logo depois, em 92, para a Bósnia? Por conta dos sérvios, né? Voltando aqui no mapa, a gente observa na faixinha laranja, então a gente tem uma população sérvia aqui na Croácia e a gente tem bastante sérvio aqui na Bósnia. Então o Estado sérvio, que tinha o controle maior das forças armadas da Iugoslávia, né? A estrutura militar nas mãos dos sérvios, eles acabam reprimindo com mais violência a Croácia, alegando proteção aqui do seu povo, do povo sérvio na Croácia, e principalmente do povo sérvio aqui na Bósnia, né?
É assustador o nível de violência que foi perpetrado contra esses povos, principalmente no caso da Bósnia, né? Foi cometido um genocídio contra a população da Bósnia, né? Muita gente acabou migrando da região da Bósnia. Inclusive o próprio U2 acabou fazendo uma música chamada Sarajevo, que é a capital da Bósnia, falando desse momento triste da história, né? No continente europeu. Em 1999, a gente tem um processo de independência de Kosovo, né? Kosovo aqui no mapa, voltando rapidinho, fica ao sul da Sérvia, né? Tem um pouquinho aqui de sérvios em Kosovo. Os sérvios também resolvem promover um genocídio, né? Desses muçulmanos que têm origem albanesa, né? Há uma luta feroz, inclusive com os kosovares se organizando um próprio exército, né? Mas o fato é que não tiveram fôlego para combater o exército sérvio e pedir o auxílio internacional. Então houve a atuação da OTAN contra a Sérvia, né? A ONU estabeleceu um protetorado, né? Até que em 2008 o Kosovo acabou se tornando um país independente. E Montenegro, né? Que também aqui no mapa a gente pode observar aqui, né? Montenegro, localizado nessa região, também proclama a independência, né? Porque 2003 termina o nome Iugoslávia e passa a se chamar Sérvia e Montenegro, né? A região. Só que com a separação de Montenegro passa a ser só Sérvia a partir de 2006, né? E também mais um país que vai fazer parte da OTAN, né? Então, a partir da Iugoslávia, para fechar, a gente tem que lembrar que a motivação do conflito ela é um conflito étnico, é um conflito religioso, né, um caráter cultural. Bom, e agora a gente vai para a Espanha, né? E no caso da Espanha tem duas regiões que chamam a atenção, né? Uma é a região basca, a outra é a região da Catalunha. A região basca, ela fica aqui mais ao norte, nordeste da Espanha, né? Você tem aqui quatro províncias, né? Essas províncias, quatro províncias estão na Espanha e essas três outras províncias aqui no território francês. Então, o povo basco, que é um povo que tem uma cultura muito antiga, né? Tem uma própria língua chamada euskera. Estamos falando de mais ou menos 2 milhões de pessoas, né? É uma região que foi submetida ao controle da coroa espanhola entre os séculos XV e XVI e que nunca aceitou essa dominação, que sempre procurou lutar para ter a sua liberdade e que na segunda metade do século XX vai formar um grupo de libertação chamado Pátria Basca e Liberdade, ETA. Só que Pátria Basca e Liberdade, que são as iniciais ETA, o ETA está na língua euskera, né? Então esse é um grupo formado pelos bascos para lutar, né, para fazer uma luta armada contra a dominação de Madrid, né? E durante muitos anos essa luta armada ela viveu assim de atentados contra autoridades espanholas, contra civis, né? E aí o ETA foi se enfraquecendo porque os atos de violência perderam apoio dentro da comunidade basca e tanto a polícia da Espanha quanto a polícia da França, através do serviço de inteligência, foram identificando e prendendo as lideranças. Então isso foi minando a ação do grupo, foi enfraquecendo o ETA, né? E aí em 2011 o ETA anuncia um cessar-fogo, em 2017 ele extingue, né, abandona a luta armada, tá? No caso da Catalunha, a Catalunha vai ficar aqui no leste da Espanha, né? Leste da Espanha, uma região muito rica, né? Tem, por exemplo, Barcelona, que é uma cidade riquíssima, né? No caso aqui da Catalunha, é uma região, o povo catalão ali se constitui no século XII, né? E foi anexada no século XVIII por Madrid, pela coroa espanhola. E acontece que, em 2014, partidos
separatistas, né? Eles resolvem fazer uma consulta popular para saber se a população deseja se separar da Espanha. É lógico que o governo espanhol considerou essa ação ilegal, né, sem valor jurídico. O fato é que, anos depois, foi feito um referendo, né, então foi feito um projeto de lei para a separação, porque plebiscito, a diferença é rapidinho, né? Plebiscito é só para saber a vontade do povo, se quer ou se não quer. Referendo, você faz uma lei já, e pergunta para o povo se essa lei tem que entrar ou não em vigor. E essa lei, em 2017, né, que era o referendo, era sobre a independência da Catalunha. E o parlamento catalão aprovou a independência. E isso tudo à revelia, né, contra o comando, a ordem, o desejo de Madrid. Eles fizeram isso por vontade própria. É lógico que o poder espanhol, o poder do Estado espanhol, acabou intervindo, né, destituindo a liderança política local da Catalunha, prendendo as lideranças separatistas, né? Apesar das manifestações populares na Catalunha pela independência. Inclusive, alguns líderes políticos fugiram para outros países europeus, foram detidos e depois deportados, foram julgados, né? Condenados aí a cerca de 9 a 13 anos de prisão, né? Pela tentativa de independência. Mas o fato é que criou-se o Dia da Catalunha, né? Uma grande manifestação, né? E tem sido assim no todo dia 11 de setembro. Então aí você tem mais uma dor de cabeça para os espanhóis. Então, no caso da Espanha, resumidamente falando, o motivo da onda separatista é uma questão étnica cultural. Então, por exemplo, se você for para a região ali de Barcelona, eles têm uma língua própria, que é o catalão. Se você for ali para a região basca, eles têm uma língua própria, que é o euskera, né? Então são línguas regionais. Não, eles sabem falar espanhol, eles falam com os turistas, mas entre eles, eles usam a primeira língua, que é a língua local, né? E para a gente terminar, um outro local que merece sua atenção sobre o movimento separatista na Europa é na Bélgica. Aqui a gente tem dois grupos, né? A gente tem o povo flamengo, que vive no norte da Bélgica, uma região rica, né, onde se fala holandês, e a parte sul da Bélgica, o povo valão, que fala francês e que é a chamada parte pobre, né? E aí a história é o seguinte, é o desejo dos ricos da região de Flandres querendo se separar dos pobres, né? Então aí você tem uma questão também étnico-cultural que acaba dificultando um pouco o convívio dentro da Bélgica. Tá joia? Um grande abraço e até mais.